noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que a gente fale, que a gente possa estar inspirado por Deus e pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, a Mãe da Igreja e nossa Mãe, para que possamos fazer a vontade do seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, né? Que todos estejam na santa paz, na bênção do Senhor Jesus. E vamos, gente, antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o nosso assunto, eu vou fazer o pedido que eu faço todas as vezes. Agora eu faço no começo, não mais no final. Se inscreva, gente, por favor, no nosso canal. A gente precisa da ajuda de vocês. É só o que a gente pede, né? Tem canais aí que pedem dinheiro. A gente não pede dinheiro, a gente pede a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, né? Que você compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas dos grupos da igreja. A gente precisa alavancar aí as inscrições, o canal, para que a gente possa chegar ao maior número possível de pessoas, para a gente poder evangelizar, que esse é o nosso objetivo. Não é? O nosso objetivo aqui é evangelizar o povo católico, que infelizmente não tem uma boa formação. Não é? Tanto que é levado facilmente para as outras religiões, para as outras doutrinas. Né? Como diz o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de conhecimento, falta de doutrina. Tá? Então, por favor, nos ajude a evangelizar, tá? Por favor, se inscrevendo, compartilhando, comentando. Deixa aí nos comentários o que você está achando dos vídeos, tá bom? Eu já estou aqui com a Palavra de Deus, com a Bíblia de Jerusalém, tá? Nós estamos estudando o livro do Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, tá? Dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos ver se a gente consegue terminar hoje. Se for possível, a gente termina hoje. Nós estamos já no finalzinho do livro, tá? Moisés já está praticamente no final da sua vida. Nós paramos no capítulo 30, na aula passada, só que eu tive um pequeno probleminha. Eu não pude nem encerrar o último vídeo, porque deu um problema aqui que eu nem sei dizer porquê. Tá? Acusou aqui uma queda de bateria, tá? Isso acontece, gente. A gente sabe que imprevistos acontecem, né? Mas vamos em frente. Então, hoje eu quero continuar da onde a gente parou. A gente parou aí no capítulo 30, no versículo 15, que fala dos 2 caminhos. Que caminhos? A gente tem 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho de Deus e o caminho contra Deus. Então olha só o que diz a palavra de Deus aí no versículo 15 do capítulo 30 do Deuteronômio. Na Bíblia de Jerusalém, é a página 296, diz assim: Eis que, Deus falando através de Moisés, eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Olha, palavra dura, hein? Pesada, Deus falando.
Se ouvires os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, seus estatutos e suas normas, viverás. E te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Lembrando que Israel está já quase entrando na terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, só que, como eu já falei que várias vezes, ali estava infestado de pagãos, e Deus não queria que Israel se misturasse com aqueles povos pagãos que adoravam muitos deuses. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvires e te deixares seduzir e te prostrares diante de outros deuses e os servires, eu hoje vos declaro, é certo que perecereis. Olha aí, porque Deus vai abandonar. E quando Deus abandona, a gente sabe o que é o abandono de Deus, não é? Não prolongareis vossos dias sobre o solo em que, ao atravessar o Jordão, estás entrando para dele tomar posse. Então, quer dizer, Deus vai tirar a bênção. E se Deus tirar a bênção, por isso que a gente fala, nós temos que rezar muito pelo nosso Brasil, pela nossa nação e pelo mundo. Porque se Deus tirar a proteção de cima, vem o que nós estamos vendo aí. Catástrofes, terremotos, tudo que nós estamos vendo aí, né? Hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, olha aí, tá vendo? A escolha é nossa. Deus coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte, a gente que escolhe. Pois a vida para que vivais tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se a Ele. Porque disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. A bênção de Deus. Se você estiver na presença de Deus, você vai ser abençoado, até mesmo fisicamente. Você vai, né, quanto mais a gente está na bênção de Deus, mais a gente vai viver. Não sei se você já percebeu isso. Quem é assassino, vive uma vida toda errada, não vive muito. Pode reparar, o destino é a cadeia ou morrer, rápido. Tá? Agora, quem tem 90, 100 anos é aquelas pessoas mais tementes a Deus, são fiéis a Deus. Às vezes pode ser pobre, né? Às vezes é aquela pessoa pobrinha que está vivendo numa casa humilde, mas tem lá seus 90, 100 anos. Por quê? Porque está na graça de Deus, está na bênção de Deus. Porque longos dias quer dizer bênção de Deus. Tem um salmo, se eu não me engano é o 89, que fala isso, que a duração da nossa vida é de mais ou menos 70 anos. Passou disso já é bênção. Então, quanto mais a gente andar com Deus, mais nós vamos ter bênção, inclusive vivendo mais. Entendeu? Então a gente deve fazer a nossa parte. E assim poderás habitar sobre este solo que o Senhor jurará dar a teus pais, jurou, né, a teus pais Abraão, Isaac e Jacó. Então, gente, Deus sempre cumpre a sua palavra. E aqui nós vamos ver que realmente a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó, Israel vai tomar posse. Entendeu? Pena que eles não vão ser fiéis a Deus, né? Deus vai propor aqui a bênção e a maldição, a vida e a morte. E eles vão acabar caindo muitas vezes na idolatria. E a gente também é assim. Nós também somos assim. Não é? É só a gente ver aí o mundo hoje, a gente está caminhando. Né? Tá difícil, porque olha, esse mundo sem Deus que nós estamos vivendo aí, né? É só você entrar um pouquinho na internet, aí na mídia, você vai ver quantos absurdos nós estamos vendo. Gente, as pessoas expulsaram Deus, chutaram a canela de Deus, isso é muito sério, né? Eu não tô falando nem lá fora, eu tô falando do Brasil. Graças a Deus nós temos gente fiel, mas também nós temos visto cada coisa no Brasil. Então nós temos que rezar muito, botar nosso joelho no chão. Porque se Deus tirar a proteção, gente, se Deus tirar a sua mão, nós perecemos. Então, vamos continuar firmes em Deus, fazendo a vontade de Deus. E quando tiver justos, Deus ainda vai olhar. Né? Se tiver mais justos que pecadores, Deus, né, coloca a sua mão. Mas se o mal for maior, a gente tem vários exemplos aí na Bíblia. Sodoma e Gomorra, o dilúvio.
né? Então vamos fazer a nossa parte, né? Fazer a vontade de Deus. Quanto mais pessoas tementes a Deus, mais Deus vai colocar a sua bênção. Agora, se Deus vê que as pessoas não estão nem aí para Ele, aí depois vem as consequências. Acho que Deus é ruim. A gente passou por uma pandemia aí, eu já falei isso aqui, torno a dizer. Nós passamos por uma pandemia e a gente não aprendeu. Vai vir coisa pior, infelizmente. Aí agora vem o capítulo 31, os últimos atos e a morte de Moisés. Então já estamos na reta final do livro e também da vida de Moisés, o grande profeta de Deus, né? E aí ele vai fazer uma coisa muito bonita. Ele vai passar a missão para Josué. A missão de Josué. Olha que coisa linda. Moisés falou estas palavras a todo Israel. Então ele reuniu o povo, já estava vendo que ele ia morrer, né? E acrescentou: tenho hoje 120 anos. Gente, a gente não deve colocar essas coisas ao pé da letra, tá? Lembrando que os números na Bíblia são simbólicos. Quanto mais bênção, como eu já falei, quanto mais a pessoa anda com Deus, mais ela vive, ok? Não posso mais ser chefe. E o Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. Ou seja, ele vai morrer antes de entrar na terra prometida. Quem vai atravessar a tua frente é o próprio Senhor teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações de tua frente e as conquistará. E Josué atravessará a tua frente, conforme o Senhor te falou. Então, Moisés reuniu o povo, colocou Josué à frente como chefe, para levar o povo para a terra prometida. O Senhor os tratará do mesmo modo que tratou lá os povos, né, os reis pagãos, que ele reduziu a ruínas. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei, se o povo for fiel e seguir os mandamentos, né? Sede fortes e corajosos. Olha aí, coragem. Então com Deus a gente tem que ir mesmo vencendo os problemas. Sede fortes, corajosos. Com Deus, Deus está conosco, não é? Então a gente não tem que temer nada. Não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizados diante deles, ou seja, dos inimigos, dos problemas, não é? Porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Se a gente tomasse posse disso, a nossa vida seria uma maravilha. Só que a gente acha que os nossos problemas são maiores do que Deus. Não. Né? Então a gente tem que, essa palavra aqui a gente tem que colocar todos os dias em prática. Não tenhais medo, é o Senhor quem vai contigo. Ele nunca te deixará e jamais te abandonará. O Senhor está conosco. Você é batizado, você é filho de Deus, você tem Deus dentro do seu coração. Deus habita no meio de nós, até mesmo dentro de nós, na nossa alma. Deus só não habita no nosso coração quando a gente está em pecado mortal. Aí Deus não habita, porque Deus é santo. Mas tirando disso, Deus habita. Aquela música linda, né? Deus habita no seu coração. Deus habita no meu coração. Estou até me atrevendo a cantar, que eu sou um péssimo cantor. Mas a música é tão bonita que até a gente se inspira. Então, gente, a gente tem que crer nisso. Deus habita no meio de nós. O que a gente vai temer? Os problemas? Todos nós as temos. Mas Deus é maior do que os nossos problemas. Moisés chamou então a Josué e em presença de todo Israel disse: sede forte e corajoso. Aí, de novo, por que a Bíblia repete sempre as mesmas coisas? Para dar sustentabilidade, para você gravar. Uma coisa é você falar uma vez, outra coisa é você falar duas, três, você grava muito melhor. Por isso que a Bíblia aqui insiste: ser forte, corajoso, não tenha medo, Deus está com você. Entendeu? Mas a gente não acredita que Deus está conosco. A primeira dificuldade, a gente desiste. Então você não acredita em Deus, porque acreditar em Deus quando tudo está bem é muito fácil. Por isso que todo mundo gosta da prosperidade, porque aí está tudo bem. Aí é muito fácil acreditar em Deus. Mas quando a gente está ali no fundo do poço, precisando realmente vencer um problema, aí que a gente tem que realmente, como diz a música, segura na mão de Deus e vai. Entendeu? Segura na mão de Deus. Deus está com você. Então por isso que a Bíblia repete. Pois tu entrareis, aí falando para Josué,
tu entrarás com todo este povo na terra que o Senhor jurara dar aos vossos pais. Tu o farás herdá-la. O próprio Senhor irá à tua frente. Olha que maravilha. Não é? Deus está na nossa frente, nos guiando, o nosso anjo da guarda. Você tem um anjo da guarda para te proteger. Entendeu? Peça, reze, peça. O anjo, gente, é um mensageiro de Deus, é o próprio Deus. Então, tudo que você for fazer, peça auxílio ao teu anjo da guarda para te proteger, te livrar de todo o mal. Tudo que você for fazer no seu trabalho, não é? Tudo. Essas coisas, gente, é para a gente poder usar. Não é para ficar de enfeite dentro do nosso coração. Não. Então, mas você tem que professar com palavras. Entendeu? Deus marcha à nossa frente, o anjo marcha à nossa frente, está lá no livro do Êxodo. Eu vou mandar o meu anjo para marchar à tua frente, para te proteger e te livrar do mal. Então o que a gente vai temer, gente? Por isso que eu já falei que eu não temo, nem na época da pandemia, eu não larguei de sair. Porque eu creio, é uma palavra que eu acredito. Deus está conosco, vai nos proteger. Claro que eu não vou abusar, né? Nem por isso eu vou sair de qualquer jeito, não é isso que eu estou dizendo. Mas também medo, também não. Entendeu? O medo, gente, paralisa a gente. Então é muito bonito. Nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenhais medo, nem te apavores. Olha aí. Então o pavor, né, o medo, essas coisas não é do cristão. Não. Essas coisas é o inimigo que coloca isso no nosso coração. Então Moisés ali, ele passa o bastão para Josué. Tá? Ele já estava velho e quem vai entrar com o povo é Josué. Entendeu? Aí agora eles vão fazer a leitura da lei de Moisés, da palavra de Deus. Né? Outra coisa importante, o auxílio da palavra de Deus. Tá? Moisés escreveu então a lei e deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança do Senhor. Já expliquei. A arca é aquele objeto onde ficava ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos, o maná que Deus mandava para o povo, né, e o cajado de Moisés que ele abriu o mar, que para nós hoje é o Santíssimo, onde hoje, quem está ali no Santíssimo? O corpo e o sangue de Cristo, as hóstias. E gente, eu vi essa semana hóstias sendo jogadas no chão. Profanação é o corpo de Cristo. Por isso que eu falei aqui. Cuidado, gente, nós estamos atraindo a maldição para dentro de nós, aqui no Brasil, não é fora não. Num país que se diz católico. Gente, as pessoas perderam respeito pelas coisas sagradas. Como também todos os anciãos de Israel. E Moisés ordenou-lhes, no fim de cada 7 anos, lembrando que o 7 na Bíblia significa plenitude, precisamente no ano da remissão, durante a festa das tendas. A festa das tendas é a lembrança, né, que os judeus têm da travessia, né, entre o Egito e a Terra Prometida, o tempo que eles ficaram no deserto. Tá? Quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele tiver escolhido, tu proclamarás a lei aos ouvidos de todo Israel. A lei é os mandamentos, né, os 10 mandamentos. Reúne o povo, os homens e as mulheres, as crianças e o estrangeiro que está em suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus e cuidem de pôr em prática todas as palavras desta lei. E seus filhos que ainda não sabem, ouvirão e aprenderão a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias em que viveres sobre o solo do qual ides tomar posse, ao atravessares o rio Jordão. Gente, isso aqui dá uma pregação, esse texto. Muita coisa importante aqui para a gente comentar. Primeiro, tá? Reunir o povo diante do Senhor. Aonde que a gente se reúne? Na igreja, em família, nos grupos. Então, gente, por favor, entenda isso. Desde o Antigo Testamento, Deus falando. Reunir o povo, homens, mulheres, crianças, para ouvir a palavra de Deus. Primeiro na igreja. É o primeiro lugar que você tem que ir, é na igreja. É lá que você tem que ouvir a palavra. Tá? Mas você pode também fazer na sua casa uma reunião para ouvir a palavra. Você pode ter o seu grupo de estudo da palavra de Deus. Monte um grupinho para você ler e estudar a palavra de Deus.
Entendeu? Então, gente, nós temos que fazer isso. É um mandamento, é o Senhor falando. E principalmente na igreja. Então, você tem que levar o seu filho. Está dizendo aqui. Leva o seu filho. Até mesmo quem não entende. Está falando aqui. Até mesmo aquelas crianças que não entendem. Já tem que já ir desde criança. Já leva o seu filho para a igreja. Ah, eu não tenho tempo. Gente, pelo amor de Deus. Será que você não tem tempo de levar o seu filho aos domingos? Gente, pelo amor de Deus, os nossos irmãos protestantes, tem gente que vai na igreja todo dia. O católico não vai nem no domingo. Tem gente que não vai nem no domingo. Ah, você não tem uma hora para Deus durante a semana, então você não está amando a Deus. Você tá infringindo 2 mandamentos. Você não está amando a Deus, porque você não está tirando uma horinha por semana para Deus. E você não está guardando o dia do Senhor, que é o domingo. O primeiro e o terceiro mandamento você não está cumprindo. Gente, aprenda desde criança a levar seu filho para a igreja. É melhor você levar ele para a igreja do que levar ele para outros lugares. Às vezes você vai chorar para o seu filho hoje estar na droga, na prostituição, nos caminhos errados, se você às vezes tivesse levado ele para a igreja e não tinha ido para o mau caminho. Enquanto ele estiver lá diante de Deus lá, aquilo que ele está falando aqui, ensinar o temor dos teus filhos, tá? A temer o Senhor vosso Deus. Olha aí. Então faça a sua parte, mesmo que depois ele se desvie, mas você fez a sua parte, você plantou no coração dele. Ah, o meu pai me levou para a igreja, minha mãe me levou para a igreja. Eu tenho isso comigo, a minha mãe me levou para a igreja. Eu que na época eu não quis, mas depois eu fui sozinho. Graças a Deus eu fui. Mas a minha mãe fez a parte dela, me colocou lá na igreja. E eu estou lá até hoje, graças a Deus. Então faça a sua parte. Entendeu? Para depois você não chorar. Ah, meu filho não quer saber de Deus. Claro, você não deu Deus para ele. Você não falou de Deus para ele na sua casa. Não ensinou ele a rezar, não levou ele para a igreja. Depois que ele cresceu, você perdeu, claro. Se não fez quando é pequeno, não vai fazer quando é grande. Entendeu? Então, gente, isso é a palavra de Deus nos ensina. Tá? Nós não temos desculpa. Tem missa aí aos domingos, de manhã, à tarde e à noite. Ah, não posso ir de manhã. Vai à noite. Eu não posso ir à noite. Vai de manhã. A igreja é tão boa em relação a isso que ela fala, se você não puder ir no domingo, pode ir até no sábado à noite. Isso para mim não serve. Eu gosto de ir no domingo. Mas a igreja é tão boa que ela fala isso. Se você não pode ir no domingo, não tenho tempo de ir no domingo. Vá no sábado à noite. Já vale para o domingo. Pelo menos, se você puder ir todo dia, é bom. Os nossos irmãos protestantes, eu conheço gente que vai todo dia na igreja. Pega lá sua Bíblia lá, debaixo do braço e vai para o culto. Os católicos nem domingo não vão. Entendeu? Aqui ele fala outra coisa importante. Pôr em prática todas as palavras da lei. Ou seja, os mandamentos. Então, primeiro, você tem que praticar todos os mandamentos. Não é um só. Todos. E outra, é praticar. Não é só ouvir, entrar por um lado e sair pelo outro. Tá? Então tem isso também. Instruções do Senhor. O Senhor disse então a Moisés: eis que os dias da tua morte se aproximam. Então Deus sabe a hora que nós vamos morrer. Deus é onisciente. Olha, Deus sabia a hora que Moisés ia morrer. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da reunião. Como se fosse para nós hoje a igreja, né? Para que eu lhe dê as minhas ordens. Moisés e Josué foram à tenda da reunião. E o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem. E a coluna de nuvem se deteve à entrada da tenda. Isso é a chamada epifania, manifestação de Deus. Através da nuvem, do fogo. Isso acontece muito no Antigo Testamento. Tá? O Senhor disse então a Moisés: eis que vais descansar com os teus pais, e este povo se levantará para se prostituir com os deuses da terra estrangeira em que está para entrar. Olha como é que Deus já sabia que Israel ia pecar. Não é? Ele vai me abandonar, rompendo a aliança que com ele concluí. Olha como é que Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Naquele dia a minha cólera se inflamará contra o povo, e eu os abandonarei e lhes ocultarei a minha face. Então ele será devorado e muitos males e adversidades o atingirão. Já expliquei sobre isso. Né? Se o povo abandona Deus, Deus, né,
permite que o mal aconteça. Não é ele que manda o mal, mas ele permite. Entendeu? E naquele dia o povo dirá: se tais males me atingiram, não será porque o meu Deus não está mais em meu meio? Sim, naquele dia eu lhes ocultarei completamente a minha face. Olha que palavra pesada. Olha só, por causa de todo o mal que ele tiver feito. Ele quem? O povo. Voltando-se para outros deuses, ou seja, cometendo idolatria. E qual é a nossa idolatria hoje? Não é imagem. Não é só imagem. Nossa idolatria hoje, a gente troca Deus pelo dinheiro. É só a gente ver a corrupção deslavada que nós temos aí. A gente troca Deus pelo ter, os bens materiais, não é? A gente corre, né, trabalha tanto porque tem que ter o carro do ano, tem que ter a casa do ano, né, tem que ter aí fazendas e mais fazendas e não lembra de rezar, não é? Ou prazer, não, hoje eu tenho que ter o corpo bonito, corpo sarado, botar silicone, botar tatuagem, né, eu tenho que enfeitar por fora, porque eu sou tão vazio por dentro. Isso não sou eu que estou dizendo, não, o Padre Léo já pregou sobre isso. Tem pessoas que são tão vazias por dentro que precisa enfeitar por fora. Isso é ele que falava, por isso que eu estou falando aqui. Eu não teria coragem de falar isso aqui, mas eu falo porque um padre falou. É só você ver as pregações do Padre Léo aí, do Padre José Augusto, desses padres aí que não tem. Padre Christian Shankar. Eu gosto desses padres que botam o dedo na ferida mesmo, não fica falando com essas palavras boazinhas pro povo, não. É pro povo tomar emenda mesmo. Entendeu? As pessoas já estão preocupadas de ir para academia, não é? De ir para o shopping, e Deus fica. E para a igreja não tem como ir, não tem aquilo que eu falei. Para ir para a igreja dá 1001 desculpa. Agora, para ir para o shopping, para ir para esses outros lugares aí, botar silicone, não é? Botar tudo aquilo que precisa enfeitar por fora, mas não cuida da alma. Já expliquei isso aqui e vou falar. Por isso que eu sou fã da Idade Média, que o povo tanto acha ruim aí, fala que é a Idade das Trevas. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas não estavam nem aí, claro, né? Vamos dizer assim, tinha o lado exagerava de vez em quando, sim, mas o povo se preocupava com a sua salvação, com a sua alma. Hoje ninguém está nem aí de ir para o inferno, as pessoas não estão nem aí. É só você ver o índice de suicídio que está tendo. Até padres agora estão suicidando. Diz que até padres agora tem uns 3 ou 4 aí, estudei aí, que eu ouvi falar que suicidaram. Entendeu? Então, gente, a gente tem que rezar muito. Né? Mas isso é resultado de quê? Do mundo sem Deus que nós estamos vivendo, não é? O que as pessoas hoje estão preocupadas hoje? É com o futebol, brigam hoje, matam por causa de futebol, brigam e matam hoje por causa de política, mas por causa de Deus ninguém briga. Ninguém dá vida hoje por causa de Deus, igual os mártires davam lá, a não ser os lá da África, da Ásia. Né? Lá ainda tem alguns mártires ainda que morrem ainda por causa dos muçulmanos que atacam. Mas aqui você não vê ninguém falar eu morro por causa da minha religião, por causa da minha fé. Eu prefiro morrer do que trair Jesus Cristo. Você não vê. As pessoas não estão nem aí para Deus. E depois vai reclamar. É isso que Deus está falando aqui, gente. A gente tem que abrir o olho. A gente ainda não acordou para esse sono de morte que a palavra de Deus diz. Acorda desse sono de morte. Entendeu? Outra coisa, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o dia que eu vou morrer? Deus sabe, está aqui, está a prova. Deus sabia que Moisés ia morrer, que o povo ia trair ele. Deus sabe de todas as coisas, meu amigo. Deus está vendo tudo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Agora veja, o fato de Deus saber a hora que eu vou morrer não quer dizer que eu não tenho que fazer a minha parte. Claro que eu tenho que fazer a minha parte, senão eu vou morrer mais rápido. O fato de Deus saber que eu vou morrer não quer dizer que eu tenho que viver de qualquer jeito. Se eu sou um cara desleixado, não cuido do meu corpo, não cuido da minha espiritualidade, eu vou morrer mais rápido. Se eu fumo, se eu bebo, né? Se eu fumo, se eu bebo, se eu uso droga, né? Se eu não tenho uma boa alimentação, eu vou morrer mais rápido. Claro. Ué. O fato de Deus saber a hora que eu vou morrer não tira minha liberdade. Claro que não. Jesus sabia que ia morrer, mas ele não mandou Judas trair ele. Ele não mandou aquele povo lá crucificar ele, não. Tanto que ele fala para Judas, vê se você acorda. É com um beijo que você está me traindo. Não é? Quer dizer, Pilatos viu Jesus ali, a verdade ali na cara dele,
e não sabia que Jesus era o Messias. Então, gente, entenda isso. O fato de Deus ser onisciente, saber a hora que eu vou morrer, não dispensa a minha liberdade. Ah, então eu vou viver de qualquer jeito, porque Deus já sabe o dia que eu vou morrer. Não, não é assim também não. Você tem que fazer a sua parte, senão aí Deus vai apressar mais ainda aquilo que Ele já sabe que vai acontecer. Entendeu? Deus não toca na nossa liberdade humana. Agora, Deus sabe de todas as coisas. Não só da nossa vida, mas de todos os acontecimentos do mundo. Deus sabe de todas as coisas. Entendeu? Tudo está nas mãos de Deus, gente. Tudo. Porque Ele é o Criador. Tudo é dele. Não é? Agora, claro, o homem tem a liberdade. Se o homem polui, se o homem não faz a sua parte, a natureza destrói a natureza, o mundo só vai piorando. Entendeu? Continuando aí. Deus falando. E agora escrevei este cântico para vós. Ensina aos israelitas, colocando em sua boca, para que eles sejam testemunho a meu favor contra os israelitas. Quando eu tiver introduzido no solo onde mana leite e mel, que sob juramento prometi dar aos vossos pais, ele comerá e ficará saciado, engordará e se voltará para outros deuses e os servirá, desprezando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e adversidades o tiverem atingido, este cântico deporá contra ele, contra quem? Contra o povo, como testemunho, porque não será esquecido nos lábios da sua descendência. Com efeito, sei que o desígnio que ele está formando hoje, antes mesmo que eu introduza na terra, que prometi, e naquele mesmo dia Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos israelitas. Ordenou então a Josué, filho de Num, de novo, terceira vez, seja forte e corajoso, pois tu introduzirás os israelitas na terra que eu lhes havia prometido. Quanto a mim, eu estarei contigo. Então Deus falando através de Moisés para passar o bastão para Josué, que Josué vai colocar o povo, então, entrar com o povo na terra de Canaã, terra prometida. Tá? Quando acabou de escrever num livro esta lei até o fim, Moisés ordenou aos levitas, os sacerdotes, que carregavam a arca da aliança do Senhor, que para nós hoje é o Santíssimo, por isso que o sacerdote carrega o Santíssimo nas procissões, já expliquei sobre isso. Tomai este livro da lei e colocai ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. Ele estará ali como testemunho contra ti, porque eu conheço o teu espírito rebelde e a tua dura servidão. Se hoje, enquanto ainda estou vivo convosco, sois rebeldes ao Senhor, quanto mais após a minha morte. E agora Moisés falando para o povo. Eu conheço o povo, eu sei que o povo é cabeça dura. Se comigo aqui o povo já faz isso, depois que eu morrer vai ser pior ainda. Entendeu? E isso vai acontecer mesmo. Depois que Moisés morrer, o povo vai praticar idolatria, Depois com Josué a mesma coisa, com juízes, os reis, O povo é realmente rebelde, é ingrato mesmo. Reuni junto a mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos escribas. Os escribas, gente, é aqueles judeus que tinham a missão de ler para o povo e interpretar as escrituras. Até mesmo na época de Jesus era assim, Para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos e tome o céu e a terra como testemunha contra eles. Pois eu sei que após a minha morte irei vos corromper completamente, desviando-vos do caminho que vos ordenei. Então o mal vos sobreviverá no futuro, por teres praticado o que é mal aos olhos do Senhor, irritando com as obras de vossas mãos. A seguir, aos ouvidos de toda a Assembleia de Israel, Moisés proclamou integralmente as palavras do cântico. Então, gente, Moisés sabia que o povo ia, porque ele conhecia, Ele que trouxe esse povo até ali, ele sabia que o povo é cabeça dura, e depois que ele morresse ia cair na idolatria. Deus também já tinha falado, Mas ele faz a sua parte, e você deve fazer a sua, como eu já expliquei, Se as pessoas não querem atender, as pessoas da sua casa, da sua família, mas pelo menos você fez a sua parte, Para
pregue, né? Fale de Deus para as pessoas na sua casa, na sua família. Não deixe de fazer a sua parte. Mas cada um tem a sua liberdade, né? E depois cada um é aquilo que Deus falou. Você quem escolhe. Quem escolhe é você, não adianta. Né? Não é seu pai, não é sua mãe. O caminho quem escolhe é você. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Como Moisés, Josué, todos os homens de Deus aqui fizeram. Ok? Com todos os seus pecados, com todos os seus erros, mas foram fiéis, foram tementes a Deus. Não é? E aqui ele é o capítulo 32 é o cântico de Moisés, tá? Eu não vou ler porque eu penso que a gente pode. É um cântico muito bonito, mas ele é bem grande, entendeu? Então eu acho que a gente pode. Olha aí, são quase 2 páginas. Então você pode ler aí, está no capítulo 32, o cântico de Moisés. Eu vou ler só um pedaço, porque ele é bem grande. Tá? Desça como chuva a minha doutrina, minha palavra se espalhe como orvalho. Deus falando através de Moisés, né, gente? Como chuvisco sobre a relva que viceja, e o aguaceiro sobre a grama verdejante, eu vou proclamar o nome do Senhor. Olha que lindo. Quanto a vós, engrandecei o nosso Deus. Muito bonito, né? O cântico de Moisés. Ele é a rocha. Olha que lindo. Jesus também é a rocha, é a pedra, né? Ele é a rocha e a sua obra é perfeita. Então só Deus é perfeito. Pois toda a sua conduta é o direito. Olha aí. Tá vendo? E o Deus verdadeiro e sem injustiça. Olha aí. Então a justiça de Deus é perfeita. Ele é justiça e retidão. Corromperam-se os que sentara ele gerou, ou seja, o ser humano, né? O ser humano se corrompeu, infelizmente. Geração depravada e pervertida. Olha que palavra pesada. E é isto que devolveis ao Senhor, povo, olha, povo idiota e sem sabedoria. Olha que palavras pesadas. Não é ele o teu pai, o teu criador? O cântico é tão bonito, dá vontade de você ler ele todo. Ele próprio te fez e te firmou. Olha aí, foi Deus quem nos fez. Nossos pais só colaboraram, mas quem nos fez foi Deus. Por isso que não pode fazer aborto, gente. É Deus ali no momento da concepção quem nos faz. Olha aqui. É Ele quem te fez e te firmou. Recorda os dias que se foram, repassa gerações e gerações, pergunta ao teu pai e ele contará. Interroga os anciãos e eles te dirão, porque os judeus eles tinham uma tradição muito forte, que passava de pai para filho. Não é? Quanto ao Altíssimo, repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Mas a parte do Senhor foi o seu povo. Por quê? Porque é o povo escolhido, que Deus escolheu para ser o seu povo. Não é? E lote da sua herança foi Jacó, tá? O povo de Israel. Né? Ele o achou numa terra do deserto, lá no Egito, né? Num vazio solitário e atulante. Cercou, cuidou dele e guardou com carinho. Olha que coisa linda. Deus nos guarda, né? Cuida de nós com carinho. Como se fosse a menina dos seus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso aqui, gente, não é só no Antigo Testamento, não. No Novo também. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Como a águia que vela por seu ninho e revoa por cima dos filhotes, ele o tomou, ele quem? Deus, estendendo as suas asas, e o carregou em cima de suas penas. Assim como a águia, os animais protegem ali os seus filhotes, Deus também protege os seus filhos. Todos somos filhos de Deus. Deus nos ama com amor infinito. Deus nos protege, nos livra do mal. Se a gente busca Ele, Ele nos protege. O único a conduzi-lo foi o Senhor. Nenhum Deus com letra minúscula, nenhum Deus estrangeiro o acompanhou. Então não existe outros deuses, Deus é um só. Fez cavalgar sobre as alturas da terra e alimentou com produtos do campo. Fez surgir mel do rochedo e óleo de uma dura pedreira, coalhada de vaca e leite de ovelha, com gordura de carneiros e cordeiros, e manadas de bazã e cabritos, com a gordura e polpa do trigo e o sangue da uva que bebes fermentado. O cântico é tão bonito, gente, que eu não consigo parar de ler. A gente começa a ler e não quer parar.
de tão bonito que é. Jacó comeu e saciou-se. Jerusalém engordou de seus coices. Fizestes gordo, robusto, desprezou sua rocha salvadora. Aí o povo desprezou a Deus para quê? Para adorar, né, o bezerro de ouro e outros deuses, idolatria, não é? Sacrificaram a demônios, falsos deuses. Olha o perigo. O perigo da idolatria é isso aí. De você buscar longe de Deus, quando você não presta culto a Deus, você presta culto ao demônio. Cuidado com isso. A deuses que não haviam conhecido, deuses novos, recentemente chegados, e que vossos pais nunca haviam temido. Desprezas a rocha que te deu a luz. Esqueces o Deus que te gerou. Isso é uma advertência para nós, gente. O Senhor viu isso e ficou enfurecido, rejeitando seus filhos e suas filhas, e disse: vou ocultar-lhes o meu rosto e ver qual será o seu futuro, pois são uma geração pervertida, são filhos que não têm fidelidade. Olha aí, nós não somos fiéis a Deus. Olha, palavra pesada. Provocaram o meu ciúme com um Deus falso, o bezerro de ouro que eles fizeram lá no deserto. Vou irritá-los com uma nação idiota. Sim, o fogo da minha ira, lembrando, gente, que a ira é a justiça de Deus. Deus não tem ira, Deus é perfeito, mas é a justiça de Deus. Na minha ira está ardendo e vai queimar até mais o fundo do Sheol. O Sheol é o Hades, é o fundo da terra que os judeus acreditavam que iam todos aqueles que morriam. Tá? Eles não tinham ainda o conhecimento, o entendimento de céu e inferno como nós temos hoje. Entendeu? Vai devorar a terra e seus produtos e abrasar o alicerce das montanhas. Vou lançar males sobre eles. Claro, gente, que isso a gente não pode interpretar ao pé da letra. Os judeus acreditavam que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Já expliquei sobre isso. E contra eles esgotar as minhas flechas. Vão ficar enfraquecidos pela fome. Olha só. Corroídos por febres e pestes violentas. Olha aquilo que eu falei. Se não tem a bênção de Deus, vem tudo aquilo que é de ruim. Não é? Porei o dente das feras contra eles, com veneno de serpentes no deserto. Aquela parte lá da serpente de bronze, que antes, né, muitos morreram por causa da picada lá das serpentes. Está lá em Números 21, nós já lemos sobre isso. Tá? Fora a espada lhes tirará os filhos, né, as guerras, e dentro o terror se instalará. Perecerão todos, o jovem e a donzela, a criança de peito e o velho escarnecido. É a guerra santa que eu já expliquei, Israel contra os povos. Quando Israel temia Deus, vencia. Quando, né, praticava idolatria, perdia. E aí todos morriam, mulher, criança, tudo morria. Né? Pensei, vou reduzi-los a pó, apagar sua memória dentre os homens. Mas temi a jactância do inimigo, a interpretação dos seus adversários, pois diriam: nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor quem os fez. Não é? Pois é uma nação sem juízo, neles não há discernimento. Nós também não temos discernimento, não sabemos o que é o bem e o que é o mal. Não é? Mas deveríamos. Se fossem sábios, o entenderiam. Entenderiam quem? Deus. Saberiam discernir o seu futuro. Como pode um homem só perseguir 1000 e 2, porém, em fuga 10.000? Senão porque sua rocha os vendera e porque o Senhor os entregara. Sim, sua rocha não é como a nossa rocha, e nossos inimigos o podem atestar. Pois sua vinha é a vinha de Sodoma e vem das plantações de Gomorra. Suas uvas são uvas venenosas e seus cachos são amargos. Está falando do pecado. Não é? Aquele pecado, né, que vem é a nossa tendência ao mal. Né? Seu vinho é um veneno de serpente, uma violenta peçonha de cobras, e ele não se abriga junto a mim, sigilado em meus tesouros. É minha a vingança e a represália. Deus falando. É Deus que tem que fazer a justiça, e não a gente. No dia em que o seu pé escorregar, sim, o dia da sua ruína vem chegando. Seu destino futuro se aproxima. Escorregar quer dizer o quê?
largar Deus e abandonar Deus e cometer idolatria. Pois o Senhor fará justiça ao seu povo e terá piedade dos seus servos. Ao ver que a sua mão vai fraquejando e que não há mais nem livre nem escravo, ele dirá: onde estarão seus deuses? A rocha onde buscavam refúgio. Então, quando a gente está no fundo do poço, Deus faz a mesma pergunta para nós. Busca agora aqueles que vocês estão buscando. Mas não, quando a gente está precisando, a gente lembra de Deus. O povo fala, né? Eu busco Deus pela dor, mas não devia ser assim. A gente deve buscar Deus pelo amor, não pela dor. Não é? Não comiam a gordura dos seus sacrifícios, não bebiam vinho das suas libações. Que se ponham em pé e vos socorram, e sejam eles a vossa proteção. E agora, vede bem, eu sou eu, e fora de mim não há outro Deus. Então Deus é único, não existe deuses. Então todos os deuses pagãos são demônios, ok? Não há deuses. Sou eu que mato e faço viver. Sou eu que firo e torno a curar. E da minha mão ninguém se livra. Eu já expliquei sobre isso, né? O judeu acreditava que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Tá? Diferente do Novo Testamento, que nós sabemos que não é Deus que manda o mal, Deus permite, mas não manda. Sim, eu levanto a mão ao céu e juro, tão verdade como eu vivo eternamente. Então Deus é o único que é eterno. Tá? Deus sempre existiu. Deus não tem começo e não tem fim. Deus é eterno. Quando eu afiar a minha espada fulgurante e a minha mão agarrar o direito, tomarei vingança do meu adversário, os inimigos de Deus, e retribuirei aqueles que me odeiam. Embriagarei as minhas flechas com sangue, e a minha espada devorará a carne e sangue de mortos e cativos, das cabeças cabeludas dos inimigos. Exultai com ele, ó céus, e adorem-no todos os filhos de Deus, ou seja, as criaturas de Deus, né? Nós, homens, mulheres, todos temos que adorar a Deus. Nações, exultai com seu povo, e afirmem a sua força todos os anjos de Deus, porque ele vinga o sangue dos seus servos e toma vingança dos seus adversários. Ele retribui aqueles que o odeiam e purifica a terra do seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e proclamou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. É muito bonito, né? Eu tive que ler o cântico todo porque você não consegue parar. É muito bonito. Moisés terminou de falar essas palavras a todo o Israel e acrescentou: ficai atentos a todas as palavras que hoje tomo como testemunho contra vós. Vós a ordenareis aos vossos filhos, já expliquei, ensinar, né, para os filhos, para que os observem, pondo em prática todas as palavras da lei, já expliquei. Não é uma palavra inútil para vós, porque ela é a vossa vida. Olha aí, a nossa salvação. A vida aí, gente, quer dizer a nossa salvação. E é por esta palavra, por isso que a gente fala que o Evangelho é a palavra da salvação, que prolongareis vossos dias sobre o solo, do qual ides tomar posse ao atravessares o Jordão. Então, gente, para a gente poder alcançar a nossa terra prometida, que é o céu, a gente precisa, não tem outro jeito, tá? Se a gente quer alcançar a vida eterna, alcançar o céu, não tem outro jeito a não ser a gente fazer a vontade de Deus, praticar, né, aquilo que Deus quer de nós, ok? E aí, para encerrar, fala da morte de Moisés, ok? Nesse mesmo dia, o Senhor falou a Moisés sobre esta montanha, sobre o monte Nebo, na terra de Moabe, diante de Jericó, e disse: contempla a terra de Canaã, que eu dou como propriedade aos israelitas. Morrerás no monte em que tiveres subido, e irás reunir-te aos teus, assim como teu irmão Araão, que foi reunido ao seu povo no monte Hor, pois fostes infiéis a mim no meio dos israelitas, junto às águas de Meriba, no deserto de Sim, não reconhecendo a minha santidade no meio dos israelitas. Por isso contemplarás a terra à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos israelitas. Então Deus falando aí para Moisés, para ele subir lá no monte, olhar a terra, mas ele não vai entrar por causa do pecado de desobediência que ele cometeu lá no livro de Números, que nós já estudamos, né? Ele feriu a rocha
Deus ordenou que ele ordenasse a rocha, que soltasse água para o povo, mas ele feriu a rocha 3 vezes. E a rocha representa o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, por causa desse pecado, eu já expliquei, o pecado ele traz consequências, né? Mesmo que você peça perdão, fica a consequência do pecado, que nós chamamos de pena. Se você não pagar aqui, você paga no purgatório. Então Moisés, por causa disso, não entrou na terra prometida, não é? E Moisés aí abençoou o povo. Esta é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. O Senhor veio do Monte Sinai, e aí, gente, eu não vou ler porque também é bastante grande, tá? Moisés aí dá uma bênção para todo o povo, para todas as tribos de Israel, pega tribo por tribo, né? Tá aí no capítulo 33, depois se você quiser ler, eu vou pular, porque é muito parecido também com o cântico que eu li lá atrás. Ele abençoa cada um das tribos de Israel, tá? E fala para eles seguirem a Deus, não cometerem idolatria, para que eles possam ser felizes. É isso daí, tá bom? Vou ler só o final, tá? Olha o que diz o final aqui, tá? Ninguém é como Deus, versículo 26 do capítulo 33. O Deus de outrora é o teu refúgio, olha que lindo, tá? Ele expulsa o inimigo à tua frente e diz, extermina, Israel habita em segurança, a fonte de Jacó fica à parte numa terra de bênçãos. Feliz é tu, ó Israel, quem é como tu, povo vencedor. Em o Senhor está o escudo que te socorre e a espada que te leva ao triunfo. Teus inimigos vão querer bajular-te, mas tu pisarás as suas costas. Então Israel vai vencer todos os inimigos. Por quê? Porque Deus está com esse povo, tá? E Deus é fiel. E finalmente, gente, no capítulo 34 aí, a morte de Moisés. Vamos encerrar então o livro do Deuteronômio falando da morte de Moisés. Moisés subiu então as estepes de Moabe para o monte Nebo, ao cume de Fasga, que está diante de Jericó. E o Senhor mostrou toda a terra, de Galade a Daã, todo Neftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, Neguebe, o direito das planícies de Jericó, cidades das planícies até Segó. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, eu a darei à tua descendência, ao povo, né? E eu a mostrei aos teus olhos, tu, porém, não atravessarás para lá. Então, Moisés estava lá no monte, lá em cima, mas ele não atravessou, ele ia morrer ali. Tá? E Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-Fogor, e até hoje ninguém sabe onde é a sua sepultura. Então, não sabemos onde é o túmulo de Moisés, né? Deus não quis que a gente soubesse os desígnios de Deus, a gente não sabe todas as coisas, né? Se Deus quis assim, nós não vamos questionar. Moisés tinha 120 anos quando morreu, sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se esgotara. Os israelitas choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até o término do pranto em luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre Josué, era assim que eles faziam, a igreja repete isso até hoje, né, a imposição das mãos, coloca as mãos na cabeça, né, e Moisés passou para Josué, então o espírito de Deus, a sabedoria de Deus passou para Josué, não é? Cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impusera as mãos, aí, tá vendo? E os israelitas lhe obedeceram, agindo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. E em Israel nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face, seja por todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou realizar na terra do Egito, contra o faraó, contra todos os seus servidores e toda a sua terra, seja pela mão forte por todos os feitos grandiosos e terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então, Moisés era muito próximo de Deus, né, com quem Deus conversava face a face. É um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Por isso que apareceu lá na Transfiguração conversando com Jesus, o espírito de Moisés. Moisés representava a lei e Elias os profetas, né? Para os judeus, Moisés é como se fosse Jesus para nós, né? Então o próprio Moisés fala que vai vir um profeta como eu,
Quem? O próprio Jesus. Não é? Mas infelizmente, por causa de desobediência, de idolatria, desobediência, ele não entrou na terra prometida, quem entrou foi Josué. E na próxima aula do nosso estudo bíblico, a gente vai começar, se Deus quiser, né, a estudar então sobre o livro de Josué, que foi o sucessor de Moisés, tá bom? Então, gente, encerramos aí o livro do Deuteronômio, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, encerramos aí o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora vamos para os livros históricos. Então vamos começar na próxima aula a estudar os livros históricos, Josué, Juízes e todos os livros históricos do Antigo Testamento. Espero que você me acompanhe aí, tá? Peço a Deus que nos ilumine, nos ajude a fazer esse trabalho que não é fácil. Reze por mim, por favor, para que Deus me dê vida e saúde, gente, que eu preciso muito, tá? Olha, vocês não imaginem, né? Não é fácil não, dar aula e falar de Bíblia, falar dessas coisas não é fácil. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua companhia.